Seguem as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito da AFASC. Capital Federal lança projeto que será modelo em todo o Brasil. Compartilhamento de carros elétricos. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Sentença do processo de recuperação judicial da carbonífera Criciúma definiu pela falência da empresa. Metropolitan poderá ser base de apoio para serviço aeromédico da cidade. Confira também. Iniciou ontem Natal dos Sonhos de Criciúma. E mais, prazo para cadastro biométrico para eleições 2020 está chegando ao fim. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Vereadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da AFASC continuam acompanhando as oitivas. Desta vez, quem prestou esclarecimentos foi o coordenador de controle interno do órgão da Prefeitura. O coordenador do controle interno da AFASC, Juarez de Medeiros, foi ouvido pelos parlamentares que compõem a comissão de inquérito em mais uma oitiva realizada na tarde desta segunda-feira. A comissão apura a gestão financeira da AFASC no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019. Diante dos questionamentos levantados na última sessão, que apontaram que o contrato com a empresa fornecedora de carne foi feito apenas de forma verbal, o controlador disse acreditar que o diretor executivo da AFASC, Adriano Boaroli, se confundiu. Medeiros está há um mês no cargo e afirmou ainda que está implantando medidas de controle que antes não existiam na instituição. As coisas passadas eu não olhei muito, mas olha bem uma coisa, não deu nem tempo para olhar essa coisa passada ainda, né? Eu acho que ele se enganou, sabe, pelo que eu sei, sabe, pela conversa, eu acho que ele se enganou quando falou que todas as compras até 30 mil são feitas sem contrato, sabe? Lá tem, inclusive, tem as contas, eu tenho uma relação lá de contas fixa, se chama contas fixas, todas com contrato. Durante a oitiva, os vereadores questionaram ainda ao coordenador de controle interno se havia na AFASC outros contratos verbais. Ele disse que acredita que não. Eu só tenho conhecimento desse aí através dessa CPI, através da AFASC, através desse problema que deu do desvio de carne. Aí, que esse aí não tinha contrato, só esse que eu tenho conhecimento. Ainda conforme o coordenador, após a investigação de desvio de carnes da associação, algumas medidas foram tomadas, como a criação de uma normativa que determina que todo recebimento de mercadoria ou transferência de uma creche para outra precisa ser autorizado pelo setor de compras e transportado por motoristas e veículos da AFASC. Juarez de Medeiros levou ainda para a reunião o resultado de uma auditoria externa feita pela AFASC para protocolar na Câmara. Os vereadores vão analisar o documento. Prefiro aguardar a auditoria, até porque, com todo respeito ao senhor que eu tenho, mas são informações desencontradas. Então, eu prefiro esperar a auditoria e os meus pedidos também de informação aqui, para assim confrontar os dados e aí, quem sabe, também conversar com o senhor no outro momento com um pouco mais de sustentação das minhas perguntas. Muito obrigada. Com o recesso legislativo que inicia na próxima semana, a próxima sessão da comissão de inquérito será realizada no dia 10 de fevereiro. Na retomada das reuniões, o responsável pelo setor de compras e pagamentos da AFASC e a ex-coordenadora da associação serão ouvidos pela CI. Hoje em dia já é bem comum o uso compartilhado de bicicletas e patinetes nas ruas das grandes cidades. A novidade agora, que pode se tornar uma tendência nacional, é o compartilhamento de carros elétricos. E a cidade de Brasília, Distrito Federal, foi a escolhida para adotar esse novo modelo de transporte. A intenção é possibilitar o uso de energia limpa e renovável e assim economizar com o combustível tradicional.
Os carros elétricos já deixaram de ser coisa do futuro para se tornarem realidade. Este aqui, por exemplo, é 100% recarregável. Pequeno e cheio de personalidade, tem se tornado objeto de desejo de muitos motoristas. O carrinho também impressiona pelo design e principalmente pela economia. Por ser totalmente elétrico, o motorista tem pouca preocupação e pouco gasto com manutenção. E olha só que prático. Nesse compartimento aqui é onde fica a tomada para recarregar a bateria. Para carga completa, leva cerca de 1 hora. E segundo o fabricante, o carrinho tem autonomia para andar até 100 quilômetros. Imagine só, ficar livre das oscilações dos preços dos combustíveis e depender apenas de energia. Um sonho, né? A porta abre para cima, um detalhe que já chama a atenção. O mini carro tem praticamente tudo o que um veículo convencional tem. A maioria dos modelos tem freio ABS, sensor de ré, airbag. Este modelo, no entanto, não possui ar-condicionado e vidros nas janelas. Em caso de chuva, é necessário encaixar uma proteção de acrílico para não se molhar. Tem espaço para o motorista e um passageiro, mas é meio apertadinho. O carro tem 2,33 metros de comprimento e 1,23 metros de largura. A tecnologia foi desenvolvida em uma parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial com o Parque Tecnológico de Itaipu. A ideia é estimular a cadeia produtiva de veículos elétricos no país. A gente testou, avaliou e demonstrou essa solução tecnológica no âmbito do nosso Living Lab, no Parque Tecnológico Itaipu, e replicou agora, a gente está replicando no ambiente real. Essa parceria a gente formalizou um convênio com o Parque Tecnológico Itaipu para poder disponibilizar esses carrinhos para o GDF e gira em torno de 3 milhões de reais, inicialmente. Brasília foi escolhida para fazer parte de um projeto piloto de compartilhamento de carros elétricos. A intenção é possibilitar o uso de energia limpa e renovável e economizar com o combustível tradicional. Foram disponibilizados 16 minicarros elétricos, com a instalação de 35 eletropostos como este. Hoje, o GDF conta com uma frota de cerca de 2 mil veículos. E o gasto com manutenção, combustível, etc., chega em torno de 16 milhões de reais. Quando o GDF trocar toda essa frota, substituir esses 2 mil veículos, existe uma possibilidade alta, grande, de reduzir esses custos pela metade. A BDI, disponibilizando durante 3 anos esses carrinhos para o GDF, a gente dá esse start, dá o pontapé inicial para esse grande projeto e os sinais de mercado necessários, aproveitando que Brasília é uma grande vitrine para prefeitos e esse modal é algo importantíssimo no quesito de cidades inteligentes. Antes de encerrar a entrevista, eu, claro, quis dar uma voltinha para conhecer melhor como funciona este mini carro elétrico. Silencioso, ele chega até 80 km por hora. Não tem que trocar marcha, só a opção de ré e dirigir. Gente, a experiência foi maravilhosa, eu adorei andar nesse mini carrinho, inclusive eu que estou grávida, coube direitinho aqui, não ficou apertado e pelo que parece realmente este mini carrinho elétrico é uma tendência, trocar o carro convencional para o modelo mais sustentável. A nossa ideia é dar esses sinais de mercado, para a gente começar a substituir a nossa frota da sociedade por veículos elétricos. É um princípio básico de cidade inteligente, esse modal é o futuro e é um futuro que já chegou e a BDI acredita muito nisso e acredita muito na difusão dessa solução tecnológica tão importante para o país. A seguir, Metropolitan poderá ser base de apoio para serviço aeromédico de Criciúma. Atenção você que busca uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos no sul de Santa Catarina. Vendedor por telefone,
vendedor externo, auxiliar de vendas, atendente, vendedora, operador mesa de negócios, estilista, operador de caixa, secretária, comercial, assistente de serviço de atendimento ao consumidor, representante comercial, atendente de loja de cosméticos, vendedor interno, consultor de vendas, doméstica, vendedor pela internet, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, auxiliar técnico em comunicação, estagiário para atuar em administradora de condomínio, estagiário escritório de advocacia, vaga para TI, auxiliar de faturamento, almoxarifado, repositor de hortifruti, recursos humanos, eletricista, auxiliar de eletricista, gerente de produção, açougueiro, assistente de farmácia. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Sentença do processo de recuperação judicial da carbonífera Criciúma definiu pela falência da empresa. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A juíza Elisa Maria Strapazon, titular da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma, proferiu uma sentença nesta segunda-feira que indica a falência da empresa carbonífera Criciúma. A juíza conta que antes da decisão, a carbonífera já estava em recuperação judicial, processo que levou alguns anos. O processo estava em recuperação judicial desde 2014, já lá em Butiá, no Rio Grande do Sul, né? Na verdade, esse processo de recuperação começou lá porque a empresa tinha uma unidade lá no Rio Grande do Sul e optou por iniciar o processo lá. Depois de tramitar algum tempo, o juízo se deu por incompetente e remeteu o processo para Criciúma. Quando o processo veio para Criciúma, na época, como eu entendi que faltava algumas documentações, intimei para que fossem apresentados, não foram apresentados, eu, na verdade, julguei extinto o processo, entendendo que não havia possibilidade de decretar a recuperação judicial, porque faltavam esses documentos e também porque a empresa já estava fechada na época. A minha decisão, houve recurso, o tribunal acabou por entendendo que deveria ser processada, ela retornou depois de aproximadamente um ano, e aí ano passado, então, eu determinei a recuperação judicial. A decisão levou em consideração as manifestações do administrador judicial e do Ministério Público. A juíza destaca pontos relevantes, como a paralisação das atividades da empresa desde o final do exercício de 2015 e a ausência de faturamento líquido a partir de setembro de 2018. No meio disso, inclusive, fiz reuniões com a empresa, com os advogados, que eles pediram um prazo para tentar reabrir a empresa. Esse prazo foi concedido em reunião aqui no meu gabinete e eles tentaram, com certeza, de diversas formas, mas não conseguiram reabrir a empresa no período que eu dei, que era até a metade do ano. No fim, acabou se estendendo, nós já estamos no final do ano e a empresa não foi reaberta. Então, uma das funções sociais da empresa é essa, né? Que ela esteja trabalhando, que tenha trabalhadores, que renda lucros e que para ela se soerguer, né? Então, existe a recuperação judicial. Isso não foi possível porque a empresa realmente não conseguiu reabrir suas portas. Então, por esse motivo e por diversos outros que eu acabei, na data de ontem, convolando em falência esse processo de recuperação judicial. Mas a decisão pela falência ainda não é definitiva. Isso porque a empresa pode recorrer da sentença. O prazo de recursos é de 15 dias úteis, prazo que começa nesse ano e termina só no ano que vem, após o recesso. Depois de publicar, depois de intimada os advogados da recuperanda, eles podem recorrer, tem o prazo de 15 dias para recorrer, então ela não é definitiva ainda, né? O recurso pode ser recebido no efeito suspensivo, aí sim suspende a minha decisão, ou só no efeito devolutivo, aí eu poderia continuar tramitando. Então a gente realmente tem que aguardar, né? Não dá para ficar tomando nenhuma medida enquanto não passa esses prazos. A gente toma as medidas possíveis, né, com relação à organização de todo esse procedimento, como eu venho fazendo desde que o processo aportou aqui na minha unidade. Se a empresa não entrar com recurso, o processo de falência segue. Caso não haja recurso, como eu coloquei na minha decisão,
que tem 20 laudos, já está publicada na internet, né? Quem quiser consultar, ela já está disponível. Então, primeiramente é intimado o falido para apresentar, então, uma relação atualizada agora dos credores, né? Caso ele não apresente, inclusive esse prazo ele tem sob pena de desobediência, mas caso isso não seja apresentado, que a gente espera que seja apresentado, eu posso ainda me socorrer do administrador judicial que continua atualizando esse quadro que vem só subindo os valores, né? Para que depois, então, de ter esse quadro atualizado, eu possa publicar essa sentença com o quadro. O valor devido aos credores que foram habilitados nos autos não estão reajustados. Eles são referentes à última relação de credores apresentada pelo administrador judicial no mês de setembro. O valor total supera a margem dos 100 milhões de reais. Então, primeiro a classe 1, que é a classe dos trabalhadores, né? Então, esses títulos dos trabalhadores, a gente já tem apurado, né, mais ou menos, eram 25 milhões, né? Hoje, falando com o administrador judicial, ele já disse que com as atualizações que ele tem depois dessa última quadro que ele fez, já gira em torno de 50 milhões, né? Tem a classe 2, que daí seria os títulos com garantia real, né? As pessoas que emprestam dinheiro para a empresa com garantia real, geralmente bancos, né? Na época eu tinha 7.222.000 mais uns quebradinhos. Tem a classe 3, que daí são os credores quirografados, que são os demais credores que têm crédito com a empresa. E por último, daí as microempresas e as pequenas de pequeno porte, que daí somam 3.695.000. Os credores quirografares somam 55.742.000. Se o processo de falência correr, os bens da empresa podem ser vendidos para quitar esses débitos com os credores. Nós vamos ter que fazer um esforço para conseguir bens, né? Esperamos que a gente consiga vender os maquinários, buscar dinheiro que tenha disponível na Justiça do Trabalho, na Federal, e se a gente conseguir depois reativar a empresa com alguém que compre em leilão para poder minerar aquilo que já está extraído, esse seria a nossa grande esperança para poder pagar todos esses credores, né? Aos trabalhadores que aguardam ansiosos pelo pagamento das dívidas trabalhistas, a juíza explica que há um valor máximo para o pagamento de cada um, mas ela reforça que a classe trabalhista deve ser a primeira a receber. A gente sabe que tem alguns trabalhadores que têm valores bastante altos, mas esse valor com relação aos trabalhadores, ele é limitado em 150 salários mínimos para cada trabalhador, numa linha linear, para que a gente possa beneficiar todos eles. E, logicamente, depois que a gente tem o valor que a gente arrecadar, aí sim a gente vai poder verificar o percentual que a gente vai pagar, né, primeiramente aos trabalhadores. Depois, conforme vai sobrando, a gente vai seguindo a classe, como eu te passei. O edifício Metropolitan, um dos mais modernos de Criciúma, poderá ser base de apoio do serviço aeromédico da cidade. A intenção é usar o heliponto do local, que fica nas proximidades do Hospital São José. O heliponto do Metropolitan Business Center, no centro de Criciúma, pode ser essencial para o funcionamento do serviço aeromédico da região. A comissão que trata da implantação do serviço se reuniu nesta segunda-feira com representantes do Hospital São José e do edifício para discutirem essa possibilidade. Bom, além do planejamento que a gente está fazendo do início do serviço com a questão do aeromédico, né, das burocracias que tem pendentes para resolver, até temos uma reunião quarta-feira na REC, juntamente com algumas pessoas da comissão, faltam ainda. Também estamos trabalhando em algumas vertentes, algumas situações diferentes, que é a questão do heliponto. O vereador que preside a comissão lembra que o serviço aeromédico vai atender todo o sul do estado. Por isso, pensar na infraestrutura no entorno do Hospital São José, que é referência de atendimento na região, é tão importante. Como vai atender 50 municípios, com certeza vai ser um hospital que vai ser mais utilizado, né, para poder fazer esse tipo de serviço de resgate, de trazer uma pessoa, né, que vai precisar do Hospital São José. E hoje o Hospital São José ele não tem heliponto.
né? Ele vai ter ele ponto quando for construído o Santa Vita, né? Só que isso vai demorar um pouco, vai demorar um pouco de tempo, vai levar em torno de uns 5 anos ainda para ficar pronto. Então a ideia foi procurar os responsáveis do Metropolitan. Tivemos essa conversa ontem, né? Passamos para ele a necessidade da utilização desse serviço para poder ajudar a comunidade, ajudar a cidade de Criciúma, ajudar 50 municípios, né? Ajudar 1 milhão de pessoas. A conversa, segundo ele, foi positiva, mas ainda não definitiva. Os representantes vão discutir o assunto com todos os responsáveis pelo edifício antes de darem uma resposta oficial. E agora a gente espera a reunião deles com os proprietários dos imóveis para tomar uma decisão, né, se vai poder contribuir dessa forma ou não. Acredito que sim, acredito que vai ser tranquilo, até porque não vai ter transtorno algum, porque o helicóptero vai descer no heliponto, tem um elevador especial para esse tipo de coisa que entra com maca, já sai no estacionamento, já coloca numa viatura do SAMU, bombeiro, seja o que for, já encaminha no hospital, então não terá qualquer tipo de problema com as pessoas que transitam ali dentro do Metropolitan. E além disso, né, do gesto importante que é salvar vidas, né, das pessoas e contribuir para toda a nossa região. Já para o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, a comissão tem outros planos, também já bem encaminhados. O Hospital Santa Catarina também é um hospital de referência, né, aqui na nossa região. Vamos construir também um heliponto lá, já estamos trabalhando em relação a isso. Tem alguns detalhes, nós vamos fazer onde já existe um estacionamento na parte de cima, só que para isso a gente precisa criar um outro estacionamento na parte de baixo. Então tudo isso está sendo construído, a gente vai procurar a Kátia, que é a secretária de obras, também o prefeito Clécio Salvaro, para nos ajudar nisso. Que seria tranquilo lá, somente uma terraplanagem bem rápida e botar uma brita, já resolveria o problema. E ali em cima também a gente já tem um trabalho feito com a DTT, que vai dar todo o suporte para a gente fazer a pintura ali no estacionamento e criar mais um heliponto, estando também disponível para toda a população. Tita lembra que a previsão era de que o aeromédico entrasse em funcionamento ainda esse ano. O rateio dos gastos mensais já foi definido entre os prefeitos da ANREC, mas ainda faltam alguns detalhes para que o serviço comece a operar. Por isso, a previsão da implantação ficou para o ano que vem. Tudo isso precisa ser trabalhado com muita responsabilidade, muita tranquilidade, para que quando entra em funcionamento dê tudo certo. A gente gostaria que fosse colocado agora em funcionamento em dezembro, não deu certo, mas com certeza agora a gente vai se empenhar para na primeira quinzena de janeiro, se tudo correr bem, a gente pede a Deus que dê tudo certo para que as coisas funcionem e a gente coloque esse serviço em funcionamento de uma vez por todas, e para ficar para a história e proteger a nossa população. E com certeza, eu sempre falo, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um que precisar, o serviço vai estar disponível para ajudar todos. A seguir, prazo para cadastro biométrico para eleições 2020 está chegando ao fim. Atenção, eleitores! Está terminando o prazo para fazer o cadastramento biométrico. A identificação por digitais será obrigatória nas próximas eleições em mais de 4.500 municípios brasileiros. No Brasil inteiro, a exigência é para 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 76% do eleitorado já tem a biometria e cerca de 15 milhões estão correndo para agendar o cadastramento nos cartórios. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Essa música é pra grudar igual chiclete, sim. Justamente para que você não esqueça de fazer a sua biometria. Ele terá mais facilidade, a votação será mais rápida, será menos problemática, ele poderá votar simplesmente com o dado biométrico, né? E só precisará voltar
ao sistema tradicional, se eventualmente as digitais, eventualmente por alguma razão, não estiverem mais em condições de serem captadas. O Brasil tem mais de 147 milhões de eleitores e, segundo os últimos dados do TSE, pelo menos 113 milhões já fizeram o cadastro da biometria. A meta é que até as eleições de 2022, todos possam votar por meio da digital. Mais de 15 milhões de eleitores que moram em municípios em que a biometria será obrigatória nas próximas eleições ainda não fizeram o cadastramento. E o eleitor que não comparecer a um cartório eleitoral até o prazo final para a revisão biométrica terá o título cancelado. Você sabe o que acontece se o seu título de eleitor for cancelado? Não. Não pode solicitar documentos como passaporte ou carteira de identidade, se inscrever, tomar posse ou receber salários de cargos públicos, pedir empréstimos em banco ou instituições de crédito. Não pode renovar ou fazer matrícula em órgãos de ensino público. E para fazer a biometria é bem simples. Precisa documento com foto, pode ser RG ou CNH, comprovante de residência preferencialmente físico e o título se a pessoa ainda estiver com ele. Iniciou ontem o Natal dos Sonhos Criciúma. O projeto é uma iniciativa da Fundação Cultural da cidade. Na Praça Nereu Ramos, bem no centro da cidade, centenas de pessoas se divertiram na noite desta segunda-feira com a abertura do Natal dos Sonhos de Criciúma. Uma programação especial foi preparada para tornar a noite ainda mais acolhedora. Em um palco montado bem em frente à Casa da Cultura, o público pôde conferir apresentações de orquestra e coral. Além disso, as luzes de Natal do centro da cidade também foram acesas, por meio da campanha Brilha Criciúma, que nos últimos meses incentivou moradores e lojistas a enfeitarem suas casas e estabelecimentos para esse Natal. A abertura do Natal dos Sonhos de Criciúma deu início à programação especial que antecede as festas de fim de ano e também as comemorações dos 140 anos de Criciúma, programadas para o dia 6 de janeiro de 2020. A programação de Natal de Criciúma, coordenada pelo governo municipal por meio da Fundação Cultural de Criciúma, tem a parceria de diversas entidades, como a CDL, a CTU, Unesc, a SIC e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Desde a abertura do Natal dos Sonhos até o dia 23 de dezembro, o comércio de Criciúma terá horário especial. Durante essa semana, as lojas ficam abertas até às 9 horas da noite, aos sábados, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde, e nos domingos, das 4 horas da tarde até às 10 da noite. Já na próxima semana, o atendimento de segunda a sexta-feira será até às 10 horas da noite. O Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.